Eu vivenciei coisas extremamente graves em religião e nasci dentro de uma religião que me ensinou a não orar, a não ser que seja de joelho, cobrindo a cabeça, não estudar a palavra, a Bíblia, porque senão você ia mexer no Espírito Santo, que só a igreja que eu frequentava é que salvava, porque todas as outras igrejas não salvavam, eram chamados de primos. E sempre aprendi a revelação, saber tudo sobre a minha vida, tudo, menos aprender a palavra de Deus, aprender a mudar de dentro para fora, invejas, maledicências, falta de perdão, falta de amor ao próximo. Então eu aprendi a sempre a ouvir e procurar e ter sede de profecia. Eu tive medo de Deus, raiva de Deus, eu tive dúvida em relação a como que se vestia. Até hoje, você vai se vestir, você vai se maquiar, vai cortar um cabelo, tudo que você vai fazer tem esse viés de toque religioso, de falar pode, não pode, é proibido, Deus vai te punir. E aprendi, né, sobre o pecado de morte, principalmente se for imoralidade sexual. Eles ensinaram que você não tinha mais jeito, que você já era. E dentro disso vi jovens tirando a própria vida porque acreditavam que não tinha mais jeito. Então, só quando eu fui realmente ter um encontro com Deus, que uma pastora chegou para mim e falou que era para estudar a palavra, eu comecei a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia, e aí eu li na linguagem atual, que é mais fácil, e comecei a ler tudo, e ali o Senhor começou a falar comigo. Então eu comecei a orar, aprendi a respeito do jejum, vi o quanto isso tudo era muito sério, a perseguição espiritual, que a luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade, e fui ver que a mudança era de dentro para fora, e o quanto eu tinha aprendido sobre hipocrisia, legalismo, religiosidade, que os maiores inimigos seriam inclusive familiares, e que os seus irmãos são todos aqueles que obedecem os mandamentos da palavra de Deus, que quando você quebra um mandamento, você quebra todos, que essa mudança de dentro para fora é perdão, amor próprio, amor ao próximo, que meu fardo é leve, meu jugo é suave, que quando a gente obedece os mandamentos da palavra de Deus, a gente conhece a verdade, que a verdade não é a verdade das coisas dessa vida, mas a verdade de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem não vem através de mim, né, vai ao Pai através de Jesus, de mim. Então você começa a aprender uma série de coisas que estava lá o tempo todo, mas te ensinaram errado. Então, hoje eu vejo o perigo da religiosidade que deturpa a verdadeira palavra de Deus. Pessoas que estão dentro de instituições, mas estão envolvidas com política, estão envolvidas com fama, estão envolvidas com muito dinheiro, estão envolvidas com quem é mais, quem pode mais, quem é mais bonito, quem canta mais bonito, e cheio de adultério o coração, cheio de hipocrisia, e quem é mais, quem pode mais, quem aparece mais, quem é mais famoso, quem tem mais inscrito. Vi também pastores com inscrições no YouTube, né? E ali mostrando assim, tem um monte de inscritos, mas não o foco em relação à pregação da palavra de Deus. E tudo isso para tirar da minha mente praticamente uma terapia, né? É muito difícil, porque você nasce, cresce com medo de tudo, medo do Natal, um momento que é para unir família. Mas a origem do Natal, ela é idólatra. Sim, mas hoje a gente enxerga uma árvore de Natal, o Papai Noel, o Natal como uma reunião familiar e nascimento de Cristo. Essa é a simbologia, por mais que as pessoas elas andem distraídas, e você vê as pessoas no carnaval. Então quer dizer, se eu tenho que me preocupar com a origem das datas, então eu deveria comemorar o carnaval, porque a origem do carnaval é justamente você se reunir e fazer uma festa, né? Nada mais do que isso, e virou o que virou, uma tal imoralidade. Então não é só pela origem, né? Então pela origem pode ter uma origem ruim, só que hoje o fim você vê que é uma união, lembrando de Jesus, né? Se você acha que é pecado, não faça, mas não julgue quem faz alguma coisa com o intuito do bem. Então pessoas se reúnem em Natal, não é para uma idolatria, para uma bruxaria, um ateísmo, né? Mas não, para reunir com família, para comer, para comemorar, né? Agora, diferente de um carnaval, né, que as pessoas andam do jeito que andam, bebem desenfreadamente, e assim como o Halloween, uma festa de bruxas, né, que não tem nem o que discutir. Então, tudo isso tem um ar de santidade, né? O que você veste, você faz ou deixa de fazer, mas isso não tem poder nenhum para refrear as paixões da carne. Ao contrário, ela tem um ar de superioridade, de sabedoria e de santidade, mas é pura hipocrisia.
e que não cumpre com os verdadeiros desígnios, que é o amor ao próximo, a caridade, que é o verdadeiro jejum. Você não ter a maledicência, você ter controle de si mesmo. Então, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, ela vai constranger você, para você deixar de fazer coisas que, por exemplo, de ter inveja, de ter ciúmes, de ter maledicência, né, de mentir, de coisas que você não tem que fazer. Então é bem diferente. Então quando você tem o verdadeiro evangelho de Cristo, você muda de dentro para fora, não tem nada a ver com a religião que você tá, com a aparência que você tem, a fama, o dinheiro que você tem, porque tudo isso vai ficar aqui. Nós estamos buscando a vida eterna, e é eterna, é para sempre. E não a aparência, a igreja que eu tô, o meu nome, o quanto que eu tenho dinheiro, a minha aparência, isso não tem nada a ver. E o Brasil tá do jeito que tá, né? E o mundo tá do jeito que tá. Porque você vai ver nas religiões uma hipocrisia gigante e pessoas pecando com idolatria, com adultério, com política, com ganância, profetas de Baal, né? Uma heresia muito grande. E quem tá lá fora no mundo não quer saber de Deus, porque quando houve esse mau e péssimo exemplo, na verdade, né? Dessas igrejas, dessas pessoas, não sou contra igreja, né? Eu sou a favor que tenha igreja, só que tem que filtrar muito pelo que a gente tem visto, assim, a vergonha do evangelho, do que pregam, do que fazem. Então eu aprendi tudo errado, né? Como não fazer, como não servir a Deus, né? O não orar, medo de Deus, raiva de Deus, não estude a Bíblia, não vista isso, não coma aquilo, não festeje. Então eu perdi uma infância que podia ter reuniões, né, de famílias, mas tudo era pecado de morte, tudo era fim. E tudo era alguém melhor do que você, e você sempre pior do que os outros. Então, infelizmente, um sistema muito, assim, terrível, que matou o nosso Senhor Jesus, que crucificou ele, em nome de Deus. Então, quando você estuda a palavra, você vê quem tirou a vida do nosso Senhor Jesus, foram justamente os mesmos que estão matando pessoas hoje, com tanto legalismo, tanta religiosidade. Então, se você tá nisso, se você não acordar, você tá lascado, porque com a vinda de Cristo você vai ficar, no arrebatamento você vai ficar. Nós não somos nada, não somos ninguém, mas viver uma hipocrisia, fazer que é cristão e falar mal de todo mundo, se achar superior por causa da sua igreja, se achar superior porque você tem um cargo dentro da sua igreja, se achar superior porque você é político, se achar superior porque você é rico, se achar superior porque você é bonito, né? Então, isso aí você vai cair do cavalo, porque Deus não olha a aparência, Deus não olha o dinheiro, Deus não olha a igreja que você está, porque Jesus não veio pregar religião, ele veio pregar o amor ao próximo, ele veio pregar o perdão, ele veio pregar a humildade, a caridade, ele veio cheio de sabedoria. Ele veio trazer os mandamentos da palavra de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, que antes de terminar esse ano, que você possa meditar profundamente nisso, para que você possa acordar e realmente ser um verdadeiro servo de Deus, em nome de Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que você reflita e comece do zero, você comece realmente sendo um verdadeiro cristão, com humildade, orar com sinceridade, com humildade, com sentimento. E não o fato de que igreja que você está, ou se está de joelho, se está em pé, se está... Não, orar com sinceridade e fazer na prática a caridade, né? Nas atitudes mostrar a sua fé verdadeira, porque a fé verdadeira é através das boas obras. Então que você possa mostrar isso, que você possa ter uma oração sincera, que você possa ter palavras sinceras, que tudo em você seja graças a Deus. O que você fala, o que você come, o que você pensa, o que você veste, o que você trabalha, que seja graças a Deus. E você vai ver o que é seguir o verdadeiro evangelho, os verdadeiros adoradores que Deus tem procurado, os poucos que tem sobrado, porque a marca que vai vir da besta, ela espiritualmente falando, é essa falta de amor que está acontecendo, as pessoas presas em redes sociais, na imoralidade, na mentira, na ganância, na maledicência, na hipocrisia, em idolatrias, em ganâncias, muitas invejas e ciúmes e tantas outras coisas, dentro de religiões, e essas pessoas já estão com essa marca da besta, aceitando o que é mal, quando elas deveriam mostrar o verdadeiro evangelho de Cristo, amando o próximo verdadeiramente como a si mesmo. Deus abençoe, que você tenha um renovo na sua vida em nome de Jesus.